O Senhor dá a última palavra. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, curas milagrosas. Eu declaro hoje que todo o poder das trevas seja anulado agora na vida dos meus irmãos. E eu quero declarar que Jesus é o nosso provedor, é o nosso Salvador e nos deu o melhor dessa terra. Se você entrou aqui com câncer, você não vai mais fazer aniversário com esse câncer. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus tem coisas novas, Deus tem banquete e Deus tem um relacionamento novo com você a partir desta noite. Porque o Senhor, Ele está aqui no nosso meio, já está liberando curas, milagres, prodígios. Receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a libertação, receba a renovação, receba hoje restauração para a tua alma, porque hoje o Senhor apruma a tua alma. Coluna, é no nome de Jesus, entra no lugar. Obrigado, Jesus. Nesse momento eu quero orar, e o Senhor falou hoje para mim orar nesse sentido. Ore. Eu recebi esse recado agora há pouco, até eu compartilhei com a Mariana. Ore por causas impossíveis nesta noite. E o Senhor mandou, eu somente obedeço, porque quando Deus manda eu fazer algo, eu faço. Eu sei de uma coisa, Ele vai respaldar, amém? Ele vai fazer a obra, e eu estou na fila também, porque eu creio que Deus tem milagres para nossa família, amém? Eu quero orar neste momento. Senhor Deus, eu me ponho de joelho diante da Tua santa presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, me esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada, mas que o Senhor venha, Senhor, me encher e venha me dar a palavra, Senhor, que haja fluência na palavra, que haja um mover poderoso da Tua palavra. Enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, que haja curas, milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, pessoas que estão me acompanhando online, Pai, serão curados do câncer, serão curados milagrosamente de doenças aos olhos humanos, Senhor. Não tem jeito, mas o Senhor é médico dos médicos por excelência. Pessoas deprimidas, pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, sejam libertos nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma este lugar, enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado nesta noite, Senhor. Que o Teu nome venha a ser honrado, e não o pastor Daniel, mas o nome poderoso de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória dou a Ti, Jesus, porque o Senhor que realiza o Teu querer, o Teu efetuar segundo a Tua perfeita vontade, Senhor. Enche esse lugar com Teus anjos poderosos, Senhor. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, enche esse lugar, Pai. Que haja uma manifestação da Tua glória neste lugar. Esse culto é Teu, ó Espírito Santo, faça uma obra de espanto, que nós saiamos daqui impactados, Senhor. Ó Deus, que nós saiamos daqui curados, libertos, restaurados, Pai. Que todos saiam daqui alegres, felizes, sabendo que Jesus, Ele operou poderosamente nesta noite, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. No final do culto, então, vocês podem colocar seus pedidos de oração, amém? Se não fizeram os seus pedidos, quarta-feira já venha com o seu jornal, coloca aí até os cachorros, gato. Agora, em casa, a gente tem até gato agora. Eu falo para a Mariana, se eu e o Rafa a gente não segura, a gente tinha 10 cachorros e uns 10 gatos em casa. A Mariana é cachorreira,
Gosta de bicho, né? E ela chorou tanto assim. Ah, vou trazer um gato, porque o gato saiu correndo atrás de mim, não larga do meu pé, então é um sinal que ele quer ficar comigo. E trouxemos o gato lá do Campo de Jordão. Rafaela, e agora o gato que se chama Nico. Queridos, hoje eu quero falar sobre fé. E eu creio que essa mensagem vai mexer com todos, comigo, já está mexendo, vai mexer com você. Porque nós estamos passando por momentos de turbulência, cenário mundial hoje nos deixa assustado, tudo que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, e a gente começa a ficar pessimista, porque a gente está rodeado de pessoas negativas, pessimistas, pessoas que ficam só declarando derrota, mas hoje você vai sair daqui com a sua mente liberta e vai sair com um discurso de fé, porque esse é o estilo de vida que Deus espera de nós. Veja o que está escrito na palavra do Senhor, em Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há uma versão da Bíblia King James que eu achei muito interessante, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Amém, queridos? Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. A nossa fé tem que ter fundamento, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Existem muitas fés, muito tipo de fé: fé no pastor, fé na placa da igreja, a fé no dinheiro, a fé no sistema, mas a nossa fé tem que ser uma fé fundamentada na palavra de Deus e no caráter de Deus. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, o meu justo andará pela fé, não por vista nem por sentimento, mas pela fé, baseado nas promessas de Deus. Porque o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, Ele já te abençoou. Então você tem que crer que você já é um abençoado de Deus. E você tem que estar conectado com Ele. Como? Uma vida de comunhão com Deus. Porque desta forma você vai andar por fé. Porque nós estamos neste mundo e nós temos que fazer diferença. A Bíblia fala: o meu justo viverá pela fé. Ele não anda por sentimento, como o ímpio anda por sentimento, anda por vista, mas nós andamos por fé, confiante que Deus, que começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, Deus vai completar essa boa obra. Então eu vejo um texto muito conhecido na Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daquele que o busca. O que agrada ao coração de Deus é fé. O que agride o coração de Deus é incredulidade. É duvidar do cuidado de Deus. Você ofende a Deus quando você não acredita que Deus pode realizar um milagre que você está pedindo, orando segundo a palavra de Deus. Quando você duvida, você está dizendo: Deus não é capaz de realizar.
o milagre. Isso ofende a Deus. Então a Bíblia fala que o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero refletir com vocês 3 aspectos da fé. Primeiro, a fé crê nas promessas de Deus. A Bíblia menciona de um centurião romano, que ele tinha um filho, a qual ele adotou, que ele amava muito, e ele estava à beira da morte. Esse centurião romano, ele gastou na medicina muito dinheiro, e todos os médicos desenganaram aquele jovem, dizendo: não tem mais jeito, não tem solução. E aquele homem se aproxima diante de Jesus e faz o seu pedido: Jesus, o meu filho está à beira da morte, ore por ele. E Jesus, imediatamente, Jesus responde: eu vou na sua casa agora, eu vou deixar multidão, eu vou na sua casa. E aquele homem fala assim: não tem necessidade que o senhor vá na minha casa, eu não sou digno que o senhor entre debaixo da minha casa, debaixo do meu teto. Eu sou um homem de autoridade, eu sou um centurião, eu comando 100 soldados. Se eu dou a ordem aos meus soldados, cumpra essa missão, eles vão cumprir. Se eu digo ao meu criado, faça esse trabalho doméstico, eles vão fazer, porque eles estão debaixo do meu comando. Mas a tua autoridade está acima da minha, a tua autoridade está acima de Roma, está acima de todas as potências mundiais. A tua autoridade é espiritual. Diga somente uma palavra, e eu vou chegar na minha casa, e o meu filho estará curado. E Jesus enaltece a fé desse centurião romano, que era um homem pagão, mas ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ele ouviu falar dos milagres de Jesus, por isso ele foi até Jesus. E quando ele chegou na sua casa, o seu filho estava curado, porque a palavra de Jesus foi liberada, e a palavra de Jesus não volta vazia. Então eu quero dizer para você, que aquele homem foi exaltado por Jesus. Jesus disse: eu não vi fé em todo Israel como é deste homem. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, acredite na palavra do Senhor. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, porque existe aqui mais de 2.553 promessas. Mais de 2.553 promessas. E quando você ora as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, nela você tem um sim de Deus e o amém. Você está fazendo o teu pedido, o Senhor fala assim: sim, eu vou cumprir esta minha promessa, eu vou realizar esse milagre. E quando Jesus diz amém, quer dizer assim seja, porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. E o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1:12. A palavra do Senhor, Isaías 55, verso 11, não volta vazia, mas cumpre no seu propósito. Então eu quero te desafiar: ore as promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes. Ore por salvação, declare esta promessa de Deus. Atos capítulo 16, verso 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando fala tu e a tua casa, fala dos familiares, os parentes. E o Senhor, Ele vai operar maravilhas, porque quando há um intercessor que clama por alguém, Deus entra em ação. O que 2 concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe é concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então, queridos, é muito importante conhecer a palavra do Senhor. Eu quero dar outro exemplo muito maravilhoso, que a Bíblia menciona, de uma mulher com fluxo de sangue.
Uma mulher que estava desenganada pela medicina, 12 anos se esvaindo de sangue, uma anemia profunda, e já não tinha força, mas quando ela soube que Jesus estava na região, ia passar pela uma estrada muito conhecida, aquela mulher arrumou as últimas forças que tinham, e ela dizia consigo mesmo: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus com tanta dificuldade, porque havia uma grande multidão que estava andando junto com Jesus e não deixava ela entrar, mas ela se esforçou de todo jeito, ela conseguiu tocar em Jesus. A Bíblia fala que todos os homens judeus usam talite, e esse talite, ele tem franjas, e as franjas do talite simboliza a palavra de Deus. Quando os judeus, ele vai orar, não só no templo, quando a gente vai no Muro das Lamentações, eles colocam o talite sobre a cabeça, um ato de reverência. Então, quero dizer para você, quando a mulher tocou na orla dos vestidos de Jesus, tocou no talite, tocou na palavra, e hoje o Senhor fala para mim, hoje Jesus quer estancar hoje todo o mal que está perturbando a sua vida. Você hoje vai tocar na palavra, você vai tomar posse desta palavra, porque esta palavra é para você hoje. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Essa palavra é para hoje, amado. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então creia, você que entrou nesta quarta-feira, só Deus sabe o momento a qual você se encontra. Talvez você está vivendo o pior momento, mas saiba, se você tocar na palavra, se você tocar nas vestes de Jesus, você vai receber uma unção, e essa unção vai estancar toda a malignidade na sua vida, e o Senhor hoje te apruma e te dá uma nova vida. O Senhor hoje te dá saúde e te dá dignidade. Então creia, esta palavra é para mim e para você. Creia, creia, creia que Jesus está vendo a tua necessidade, Jesus está vendo a tua dor. E a Bíblia fala que Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, tantas pessoas estão te tocando, mas alguém me tocou, que saiu de mim virtude, saiu de mim poder. E aquela mulher se identificou com muito medo, porque aquela mulher estava impura, e tocar num homem como o Rabi, como o Senhor Jesus, ela achava que ela seria apedrejada, talvez seria expulsa, mas pelo contrário, Jesus fala assim: mulher, grande é a tua fé, mulher, você tocou em mim e recebeu a cura. Jesus enalteceu a fé daquela mulher. Então quero dizer para você, hoje é noite do milagre. Então não seja um crente Tomé, precisa ver para crer. Creia e tu verás a glória de Deus. Jesus hoje está com essas mãos estendidas e dizendo para você: o que queres que eu te faça? Mas creia somente, não duvide, não fique achando, será que eu mereço? A graça de Deus, graça significa favor merecido, eu não mereço, mas pelos méritos de Jesus, eu recebo o meu milagre. A Bíblia fala, amados, João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedir, diz, em meu nome, eu farei, para que o meu papai seja glorificado na tua vitória. Eu farei tudo quanto pedir. Gente, Jesus é o nosso advogado de defesa. Amém, Jota? Jesus é o nosso advogado de defesa. É Ele que vai dizer: Pai, eu tenho um mérito, abençoa o meu filho, abençoa o Gustavo, abençoa o Ney, Malu, o João, o Carlos, abençoa Fernando, Paulo, Elizabeth,
Adriano, ele está invocando o meu nome, abençoa, Pai. E a Bíblia fala que Jesus é o teu intercessor entre Deus e o homem. E olha, a Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho amado por você, para que você tenha vida e vida com abundância. Por isso, amados, a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Queridos, não fique com essa falsa modéstia: Senhor, se tu quiseres, Senhor, será que eu mereço? Queridos, entra com ousadia no santo do santo. A Bíblia fala que nós devemos entrar com ousadia. Hebreus capítulo 10, verso 19, entra com ousadia, como um filho que tem direito de entrar na casa do seu pai, entrar no quarto do seu pai, da sua mãe, tem essa ousadia, porque é filho. Entre com ousadia, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, você tem acesso ao Pai. Você, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você se tornou filho, você se tornou herdeiro com Cristo Jesus, você é da família real, você é povo santo. Talvez você teve um passado tenebroso, você teve um passado terrível, mas a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então você é filho, você pode pedir e ter confiança que quando você entrar na presença do Senhor, você não vai sair de mão vazia, porque o Senhor galardoa, o Senhor presenteia a todos que se achegam a Ele. Que coisa linda, gente. Eu sempre gosto de citar os bichinhos, né? As criaturazinhas que a gente tem. Se eles estão com fome, eles ficam no nosso pé, perturbando até comer, receber a refeição, e muitas vezes tem o horário, mas pela insistência a gente acaba cedendo. A Mariana está sempre cedendo. Queridos, se a gente é coração mole, imagina o coração de Deus. Você não sabe o quanto Deus te ama. Deus te ama. Por isso, amados, nós temos que andar por fé. E pela fé profetiza as promessas de Deus. Invoque as promessas de Deus. Confesse as promessas de Deus. Está passando um momento de perrengue, confessa as promessas de Deus, começa a ler textos da Bíblia e confessa as promessas de Deus. Porque quando você libera as promessas de Deus, no momento oportuno, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, sabe por quê? A Bíblia diz, Números 23, 19, Deus não é o homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá? Queridos, os políticos prometem, eu vou fazer, eu prometo, balela. Agora, Deus promete, Deus cumpre. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onipotente, o El Shaddai. Sabe o que significa o Deus El Shaddai? É o Deus que alimenta os seus filhos. É o Deus provedor, que Ele provê área emocional, sentimental, em todas as áreas Ele provê, Ele é o Todo-Poderoso. Então eu quero dizer para você, quanto mais você tem um relacionamento com o Senhor, mais a sua fé vai crescendo. Quanto mais você conhece as promessas de Deus, você vai cada vez mais ampliando a tua oração. Senhor, está escrito, porque essa é a nossa oração. A Bíblia fala, 1 João capítulo 5, verso 14 e 15, essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa,
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, olha aí, essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E essa é a confiança. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto que o pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Gente, esse texto é para você decorar. Essa é a confiança que temos nele. Deus, Ele quer o melhor para você. A Bíblia fala, olha que texto maravilhoso que vem agora na minha mente. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Os pensamentos que Deus tem a vosso respeito é de prosperar a sua vida, é de dar a vitória que você tanto espera, é de realizar os sonhos que você anela, é te dar um futuro maravilhoso. Mas o segredo é Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, em vez de ficar ansioso, correndo para a geladeira, correndo para os calmantes, correndo para tomar lá uma goroba lá, corra para as promessas do Senhor. Corra, dobre o teu joelho. A Bíblia fala, é um texto que eu falo muito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, e Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, porque Ele é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, que conhece a tua limitação, amados. Ele sabe que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Satanás, ele tem feito um estrago terrível na vida de muitos crentes, porque falta comunhão com Deus, falta esse relacionamento com Deus. Por isso ele se aproveita das nossas falhas, falta de comunhão com Deus. E muitas vezes a gente abre as brechas por conta da incredulidade, pecados, mágoa, ressentimento, ódio, tudo isso dá legalidade a demônios e eles roubam as nossas bênçãos. Mas eu quero deixar aqui bem claro, amados, que a segunda verdade aqui, aspecto muito importante, que a fé obedece. A fé obedece. Eu falei quarta-feira passada que é muito importante a obediência. Não basta ter fé, a fé tem obediência. A fé e obediência andam de mão dada, são irmãos gêmeos. A Bíblia fala certa vez, Abraão quer o teu filho em sacrifício. Abraão esperou 25 anos a promessa, agora Deus pede de volta a promessa. Ele poderia ficar questionando, mas amados, fé não questiona. Deus pediu, eu obedeço. E quando ele recebe a ordem, vai no Monte Moriá e sacrifica teu filho, ele caminha 3 dias, uma caminhada de 3 dias, já pensou a mente dele, o que chegou na mente dele, que batalha espiritual, que Deus é esse, está se contradizendo. Eu esperei 25 anos por um filho, agora Deus quer de volta. Onde está minha brecha? O que eu fiz de errado? Por que Deus está me punindo? Ele obedeceu. Então, meus queridos, não questione o processo. Todas as coisas cooperarão para o teu bem. Você pode não entender agora, vai entender mais tarde, que Deus é soberano, está tratando do teu coração. E Abraão fala assim para os seus servos: eu e o meu filho iremos ao monte adorar a Deus e depois voltaremos para casa. Que fé, hein? De repente, no monte, Isaac fala assim: pai,
aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê a ovelhinha para o sacrifício? O seu pai fala assim para o seu filho: Deus proverá, Jeová Jireh. Então essa noite o Senhor está falando, Deus proverá. E Deus está provendo nesta noite. Você que está me vendo pela internet, Deus está provendo. O diabo acha que é o fim. Deus não é um Deus de contradição. Deus é um Deus que prova nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, amados, quando ele ia cravar o cutelo para matar o seu filho, o anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus em forma de anjo disse: não faça nenhum mal contra o teu filho, porque aqui está o cordeiro que vai morrer no lugar de Isaque. Lá já era a figura do sacrifício de Jesus, que iria morrer por nós lá na cruz. Então saiba, amados, que naquele momento o Senhor fala assim: Abraão, eu abençoarei a tua semente de uma forma extraordinária, porque o seu ato de fé, esse ato de obediência, liberou todas as bênçãos para a sua vida, e você entendeu que Isaque não pode estar na minha frente, porque ele pode ser um ídolo na sua vida. Queridos, e a lição que eu aprendo, que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, em filhos, em cargo, posição, dinheiro. Teu coração tem que estar no Senhor. E quando o Senhor pedir algo para você, entregue, porque se você não entregar, vai ser um ídolo na sua vida, e esse ídolo vai ser, mais cedo ou mais tarde, um instrumento de disciplina na sua vida, vai ser um laço para você, porque adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então nós temos que amar a Deus acima de tudo, porque a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E Abraão entregou. Então hoje o Senhor fala nesta noite: entrega tudo para Deus, e saiba que Ele vai te devolver, mas com bênção. Amém? Deus devolveu o Isaque, e Deus abençoou aquele homem, e se tornou o homem da fé, o homem que é exemplo de fé. Agora, quais são os inimigos da fé? Incredulidade, pecado, medo. E hoje nós temos que renunciar a tudo aquilo que impede o mover de Deus na nossa vida. Vamos pedir perdão pelos pecados de incredulidade, vamos pedir perdão também por pecados, porque a Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Terceiro, lição que eu aprendo, que a fé persevera nas tribulações. Certa vez Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos gritavam: vamos morrer, um fantasma está vindo ao nosso encontro. E Jesus disse: sou eu, não temais. Se tu és o Senhor, manda ter contigo. Pedro disse de uma forma tão alta, ele gritou. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar. Enquanto ele andava e olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. A Bíblia fala que de repente ele reparou na força do vento e olhou para a direita, olhou para a esquerda e começou a afundar. E ele gritou: socorra-me, Senhor. Imediatamente Jesus tomou na mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Você entregou sua vida para Jesus, ande por fé. Andar sobre as águas fala andar no sobrenatural, amados. Há momentos que você perde as rédeas. Esse é o momento que Deus está te ensinando a andar pela fé, porque o Senhor te sustenta. Agora não tire o foco do Senhor Jesus e da sua palavra. Enquanto você estiver olhando para Jesus, andando nas ondas, não importa,
a situação, são ondas bravias, mas olha para Jesus e ande na sua palavra, você vai chegar até Jesus e vai trazer Jesus até o seu barco. E você não vai naufragar não. Agora, se você olhar para as pessoas que pisam na bola com você, se você olhar para pastores que acabam machucando você, ferindo você, ou te decepcionando, olhando para a placa de igreja, você vai naufragar. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer nesse. Você está aqui seguindo a Jesus, não por causa do pastor Daniel, mas por causa do supremo pastor que é Jesus. É Ele que vai te levar lá no céu. É Ele que começou uma boa obra na sua vida. É Ele que vai completar essa boa obra, porque Ele é acessível para você 24 horas. Buscar-me-eis, me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, clama a mim e eu responderei. Então o Senhor está acessível a você 24 horas. Então, querido, invista o teu precioso tempo buscando a presença do Senhor, apresentando seus problemas, convidando Jesus para dar direção. Quais são as decisões que você deve tomar, porque a Bíblia fala, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Provérbios 16, verso 1 fala assim, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, querido, você tem um parceiro que é o Espírito Santo, que faz você andar em vitória, em força, em glória, em glória. Então, queridos, que você esteja conectado com o Senhor. Então, eu vejo aqui que é muito importante que a fé persevera nas tribulações. Eu fico pensando naquele momento, Jó, homem íntegro, fiel, e Satanás falou, deixa eu tocar na vida dele. Deixa eu tirar os filhos dele, deixa eu tocar na pele dele, botar uma lepra, e Deus permitiu, porque Satanás, não, a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca, mas quando Deus permitiu, porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Ele sabe no final, que a partida vai dar 10-0, a vitória está garantida. E a Bíblia fala que Deus jamais permitirá uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus vai prover o escape. E a Bíblia fala que Deus permitiu. E Jó passa por aquele perrengue, perdeu 10 filhos, ficou leproso e perdeu seus bens materiais, mas ele dobrou o joelho e disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, mas não perdeu fé em Deus. Passou por aquele momento difícil e Deus se revela na vida de Jó. E Jó diz assim, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos que Deus tem para a minha vida, nunca mais será frustrado. E a Bíblia fala que as pessoas as quais ele tinha relacionamento, que eram amigos, se tornaram instrumento do diabo para apontar o dedo, dizer, você está sofrendo porque você foi um pecador, você foi uma pessoa mesquinha, não ajudou as pessoas, quanto julgamento. Mas a Bíblia fala que a vida de Jó foi transformada, foi mudada. Deus mudou a sorte de Jó quando este perdoou os seus amigos. Fé, ele obedece à palavra de Deus. Deus manda perdoar, eu vou perdoar. É difícil, mas vou perdoar. E quando perdoou seus amigos, a Bíblia fala, Deus mudou a sorte de Jó. Tudo que o diabo roubara, tirara de Jó, Deus deu em dobro. Em dobro. Eu creio que essa palavra profética está chegando a hora que Deus está dizendo, Satanás, você provou a vida do meu servo, da minha serva, e ele permaneceu firme. Agora é a hora
da restauração, eu vou dar em dobro tudo que você tirou. E o mais importante que Jó, do que receber as bênçãos materiais, ele conheceu o Deus vivo, um Deus de amor, que dá e não tira. Quem tira é o diabo. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou. Mas ele traz uma grande verdade. Jó 3,25, o que eu mais temia, o que eu mais receava acontecer essas três coisas, isso me aconteceu. Mas essa brecha foi fechada, que era o medo de perder seus filhos, medo de perder os seus bens materiais, o medo de ficar leproso. Agora não tem mais espaço para medo, porque a visão que ele tem de Deus, o relacionamento agora ele desfruta com Deus, é um Deus pessoal, é um Deus verdadeiro. Eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E a Bíblia fala que Jó, Deus deu em dobro tudo e ampliou os anos de vida, gente. Que ele viveu até a 4ª geração dos seus filhos. Gente, é algo extraordinário. Deus deu uma vida longeva, compensou o tempo de deserto, e Deus honrou a vida de Jó. Então quero dizer para você, Deus tem plano de honra para você. E quando Deus fizer a obra, você vai dizer, como está escrito Salmo 126, quando Deus restaurou a minha sorte, ficávamos como os que sonham, nossa boca se encheu de riso, nossas línguas cantavam louvores. Então os inimigos diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. E o verso 6 fala assim: quem sai andando, gemendo e semeando a sua boa semente, voltará com seus feixes na mão, louvando, adorando a Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Pastor, como eu vou fortalecer a minha fé? Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Aqui está o segredo da prosperidade. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Está dirigindo seu carro? Coloca lá o CD da palavra de Deus. Mariana já está falando CD. Porque hoje é o que é mesmo? Spotify. Eu estou ainda no tempo do EPA. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Ore sem cessar. Está dirigindo seu carro, está indo de ônibus, de metrô. Ore sem cessar, porque você é um ET. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo, gente. Você é um cidadão dos céus, chamado para implantar o reino de Deus. As pessoas vão ver que você é diferente, não porque você tem uma linguagem crentez, você tem o caráter de Cristo. Você é da família real, aonde você adentra, você leva a presença de Deus, e quando você abre a boca e ora, os milagres acontecem, porque você está em sintonia com o Senhor, você anda em parceria com o Senhor, porque Ele não usa pastor ou apóstolo, Ele usa todos que se colocam na brecha. Então, queridos, seja amigo do Senhor Jesus. E a sua fé será uma fé inabalável, porque Ele honra a fé honra a Deus. Então não seja um crente bully. Bully, pôr café, né? Bota café. Que seja um crente verdadeiro. Eu brinco, crente bully, crente que não expressa a glória de Deus. Tem algumas pessoas que não entenderam a brincadeira. Crente bully, pôr café. Onde coloca o café, mas seja um crente cheio do Espírito Santo, que quando as pessoas estiverem passando problema, eu vou orar,
E o meu Deus a quem eu sirvo vai fazer maravilhas. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então creia, você foi chamado para andar em parceria com o Senhor, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença, amém? Eu termino essa palavra com um texto da Bíblia. 1 João 5,4 fala assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você vai vencer o mundo. Você vai vencer esse sistema maligno. Você vai vencer essas tribulações a qual você está passando. Você vai vencer as tentações do diabo pela fé em Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos neste momento pedir a Ti, Senhor, perdoa nossos pecados de incredulidade, medo. Perdoa, Senhor, por guardar mágoa, ressentimento. Perdão, Senhor, por guardar pecados de estimação, Senhor. Tudo isso inibe a nossa fé, inibe de andar com Deus, inibe de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Que o Senhor venha operar nesta noite, Pai, que nós possamos rasgar o coração e se render a Ti, Jesus. Eu quero me dirigir a você, talvez que entrou pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez, que ainda não convidou Jesus para ser teu Senhor, porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E o Senhor quer dar esse dom espiritual, que é a fé. O Senhor hoje quer que você experimente a presença de Deus na sua vida 24 horas, porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Se você entregar sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Ele te ajudará, Ele vai interceder por você, é Ele que vai te ajudar em todos os momentos, porque Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele nos dirige, Ele nos aconselha. Eu quero me dirigir a você. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, porque esta noite é noite de salvação. Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus. Eu não quero placa de igreja, eu não quero religião, eu quero Jesus. Tenha coragem, levante a sua mão, porque eu creio que esta noite é noite de salvação, noite de salvação, noite de perdão. E a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu não vou mais me estender. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão. Você que está aí me acompanhando pela internet, se quer entregar sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu te convido, entre no meu coração, escreva meu nome no livro da vida. Amém. Nesse momento, eu quero orar por todos aqueles que estão pedindo a Deus um milagre. Hoje o Senhor falou assim: ore. Uma das orações que Deus colocou no meu coração, a primeira oração: causas impossíveis. Vem aqui na frente. Se tu creres, verás a glória de Deus. Essa é a palavra: se tu creres, verás a glória de Deus. Você está chegando aqui no altar e você vai assentar no seu banco dizendo: Senhor, eu recebi pela fé o meu milagre. Eu entendi a tua palavra. O Senhor manda te dizer: existe alguma coisa demasiadamente difícil que Jesus não possa fazer na sua vida? Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas.
Hoje eu estava me lembrando quando a gente estava indo para Israel de ônibus, a gente estava saindo lá da Galileia, indo para Jerusalém. Uma senhora chorava de dor de dente, tão forte, mas tão forte era a dor de dente que ela sentia, que ela falou para o seu marido: vamos voltar para o Brasil, eu quero ir embora, porque eu não estou suportando. E ela tinha ido para o dentista lá em Israel, mas continuava aquela dor forte. Aí quando falaram para mim orar por ela, eu pedi: Senhor, Tu és o melhor dentista, faça um trabalho maravilhoso aqui nesse dente dela. Queridos, o Senhor restaurou o dente dela, não teve mais nenhuma dor, voltou para o Brasil e foi para o dentista que ela sempre tratou, e o dentista falou: teu dente é um dente novo, é um dente como se fosse um dente de uma criança, um dente perfeito. Queridos, Deus cura dor de cabeça, cura câncer. Deus, quando a medicina diz não tem mais jeito, nós chegamos no nosso limite, até aqui a medicina pode ir, aí é a hora do milagre, é a hora do milagre. Então, queridos, eu não sei o tamanho do problema qual você está enfrentando, se é de ordem física, ordem emocional, sentimental, conjugal, mas Jesus dá a última palavra. Nele você tem o sim e o amém. Então apresente o teu problema. E eu quero te dar uma boa notícia: Jesus não tem problema, Ele tem solução. Mateus 7, 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede, recebe, quem busca, encontra. Eu estou sentindo uma unção de milagre aqui no nosso meio, então não duvide. Se Jesus estivesse aqui, nesse momento você pudesse ver Ele agora, você ia correr nos pés dele e você ia suplicar, mas Ele está aqui no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. Creia somente e tu verás a glória de Deus nesta noite. Você que está me acompanhando online, Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, que o Senhor recria órgão, Pai, que o Senhor, Pai, transforma a maldição em bênção. Pai, eu quero declarar: câncer, eu te amaldiçoo desde a raiz, seja agora extirpado este mal. Câncer, Jesus, Ele é médico dos médicos por excelência. Pelas machucaduras de Jesus, eu estou curado. Meu irmão, você está curado. Minha irmã, você está curada. Eu declaro em nome de Jesus. Jesus disse: haja luminares. Até hoje o mundo está em expansão, porque a palavra do Senhor está replicando, ricocheteando. A palavra do Senhor continua se expandindo, porque a palavra foi liberada, e a palavra viva é Jesus, e Jesus cura hoje, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus traz vida onde há morte. Onde está Lázaro? Senhor, já está lá no sepulcro há 4 dias, já cheira mal, tira a pedra. Mas Senhor, é muito pesado aquela pedra, pesa 2 toneladas, tem que 10 homens tirar a pedra. Tira a pedra da incredulidade, não duvides. Quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Porque quem era aquele homem não era um homem qualquer, não era um homem
atrasado, mas era o Filho do Deus vivo que andava pela fé, e ele não via problema diante da situação de calamidade. Lázaro, sai para fora, porque a voz do Senhor, quando é liberada, a morte não pode deter esta voz poderosa. E hoje o Senhor diz para você: receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a tua libertação. E eu declaro a quebra de toda maldição na sua vida, todo ciclo maldito que tem te perseguido de bancarrota, de financeiro, eu declaro: caia por terra toda maldição familiar, caia por terra toda maldição de enfermidade que te persegue, a tua família, a tua geração, caia por terra. Jesus lá na cruz, ele se enfermou para você ser sarado, ele se fez maldito lá na cruz para você ser bendito, e eu declaro que você é nova criatura. O cordão umbilical foi cortado, você é da família real. O Senhor muda o teu DNA, Ele muda hoje a tua mentalidade, e você anda por fé, e pela fé você vai profetizar: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Recuse andar nesta vida miserável. Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Pai, eu quero declarar cura no sangue. Diabetes, sai desse corpo. Espírito de enfermidade, saia desse corpo. Espírito de feitiçaria, sai desse corpo agora, no nome de Jesus. Toda consagração, pessoas fizeram com demônios, está quebrado. Toda consagração no nome de Jesus. Eu declaro: o sangue do Cordeiro é mais poderoso que sangue humano, mais poderoso que o sangue de animais. Eu declaro o sangue do Cordeiro anulando toda maldição, anulando toda imprecação, anulando toda obra maligna na sua vida. Eu declaro: receba o teu milagre. Receba hoje cura no teu pulmão, cura no teu coração, zumbido no ouvido, chega desse zumbido. Eu declaro restauração nas vistas, restauração. Eu profetizo em nome de Jesus que essa gagueira cesse. Eu declaro crianças sendo curadas, crianças autistas sendo curadas no nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus milagre financeiro. Senhor, Tu és o Deus que traz à existência o que não existe, Senhor. Mande os cardumes de peixe, Senhor, nas mãos dos Teus filhos, Senhor. Eu declaro esse espírito de falência, de bancarrota, caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro: Jeová Jireh, Deus proverá. E eu declaro nesta noite: o Senhor está provendo. O Senhor está provendo. O Senhor está provendo, porque Ele é o Deus da providência. Ele é o El Shaddai, é o Deus que te alimenta, é o Deus que provê a tua existência, é o Deus que provê na tua caminhada nesta terra. O Senhor provê o pão de cada dia, não faltará para os seus filhos. O Senhor te guiará e você experimentará pastos verdejantes, águas tranquilas, porque o Senhor, Ele te conduz em pastos verdejantes. O Senhor não te conduz para a terra de sofrimento, não. Mas hoje você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e não pela tua carne, pelo teu sentimento. Vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu declaro em nome de Jesus o derramar do teu Espírito. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Irmãos, vocês perceberam a letra dessa canção? A bondade do Senhor te seguirá. Porque quem é o Deus bondoso? O nosso Jesus, que Ele está conosco todos os dias. Então por que viver ansioso, ansiosa? A
aquele que começou uma boa obra vai suprir as tuas necessidades. Deus é Pai. Por isso, amados, o que agrada o coração de Deus é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar por esses pedidos aqui. Senhor, eu quero já orar por esses pedidos, Pai. Atenda, Senhor, todos esses pedidos de oração, Pai. Nós estaremos orando, Senhor, até o 7º dia, e nós iremos consagrar no monte esses pedidos, já agradecendo pelos pedidos, já, com certeza, atendidos pelo nosso Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. Um Deus que tem uma mão poderosa, mãos poderosas para pelejar a nosso favor. Ele é nosso advogado de defesa e nosso justo juiz. Senhor, atenda nossos pedidos, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar todas as famílias aqui representadas aqui nesta igreja. E eu declaro que todos os demônios que têm tentado dividir as famílias, jogando um contra o outro, esfriando a área sexual, esfriando o relacionamento, a comunicação, eu quero declarar que o Senhor fará no nosso meio, Senhor, uma restauração radical nos casais, Pai. Que muitos casais vão dizer: eu estava à beira do divórcio, mas Deus mudou a situação, Deus mudou a nossa sorte, agora nós estamos apaixonados, nós vivemos o primeiro amor no casamento. Eu declaro que aquele que Deus uniu, homem nenhum separa. Eu declaro, ó Deus, restauração nos casamentos, Pai, que o marido ame a sua esposa, que a esposa ame o seu marido, porque, Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, porque quando nós obedecemos, nós fechamos as portas para o diabo. Ele não vai tripudiar na nossa casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor e desfrutaremos das bênçãos do Senhor, porque casa dividida não se estabelece, mas uma casa unida, que tem alicerce, que é Jesus, essa casa passa pelo vento, passa pela chuva, passa pela enchente, mas permanece inabalável, porque esta casa está firmado na rocha que é Jesus. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, e declaro, Pai, as bênçãos de Deus ainda essa semana, Pai. Ainda essa semana nós vamos ter notícias de causas impossíveis. Nós vamos dar, ó Deus, notícias, causas na justiça, já está sendo solucionado pelo justo juiz, que não dorme, que não cochila, que não aceita propina, mas que é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Eu declaro em nome de Jesus, todos que participaram desta, ó Deus, online, na internet, Pai, aqueles que vão assistir mais tarde o vídeo, que o Senhor libere todas as bênçãos que o Senhor tem para os teus filhinhos, Pai, porque o Senhor não tem economia, no céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Pedi e dar-se-vos-á. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de louvor com os nossos queridos levitas que louvaram com tanto amor, com tanta alegria, Senhor. Eu creio que o louvor hoje quebrou jugo, Pai, quebrou cadeias espirituais, porque o louvor ungido, Senhor, traz libertação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu Espírito Santo seja com a Tua igreja amada, que está, ó Deus, com os dias contados para ser arrebatada, Senhor. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Traga mais um quarta-feira, gente. Deus abençoe vocês.